Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O grande ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, acabou de participar ao vivo do programa Roda Viva, um programa dominado por jornalistas de esquerda dentro de uma emissora, no caso a TV Cultura, ligada à turminha do PSDB. Ou seja, a armadilha estava pronta. Tarcísio se encontrava numa verdadeira cova dos leões. Só que Tarcísio conseguiu se sair por cima, calou todos os jornalistas. A emissora em pânico talvez tenha pensado em cortar o sinal, só que como tudo estava ao vivo, não tinha para onde correr. E aqui nós separamos os melhores momentos, os melhores cortes Tramontina. Quer acompanhar? Então vem comigo no trecho a seguir. Eu queria perguntar, em termos de representatividade racial e de LGBTQIA+, se o senhor pretende incluir também esses grupos no primeiro escalão do seu governo, ministro? Nossa, pergunta muito interessante. Olha, desde que eu tenha os perfis adequados, seria muito bem-vindo. Eu adoraria. Mas também sem meta, sem se comprometer. Sem meta, com... é muito difícil se comprometer com a meta. Mas não é assim que a gente avança, pondo metas? A gente avança criando oportunidades. Nossa, essa doeu! A gente avança mostrando oportunidades com trabalho efetivo? Bom, depois que mais uma narrativa foi derrubada, é claro que a emissora resolveu cortar a Vera Magalhães, aquela mesma que você tá vendo aí na sua tela, ó, afirmou que sente vontade de vomitar toda vez que ouve o nome do presidente Jair Bolsonaro. E aí, cortaram para esse jornalista. Chama atenção a sua oposição à disponibilidade das câmeras nos uniformes dos policiais militares, né? O senhor já chegou a dizer, inclusive, que é mais barato e mais eficaz o monitoramento dos bandidos. Ué, e falou alguma besteira? Tá errado? Eu lhe pergunto, ser contra uma medida que tem apresentado resultados incontestes não é uma forma de negacionismo? É o seguinte, a grande questão é, a percepção de segurança do paulista melhorou ou piorou? O que a gente está vendo é uma elevação dos crimes contra o patrimônio, uma elevação da quantidade de roubos, a quadrilha do Pix, as pessoas perdendo seus celulares no meio da rua, pessoas sendo baleadas. Eu entendo a Câmara negativa, e aí é uma questão que vem da minha própria experiência pessoal. O único pré-candidato que já teve com um fuzil na mão, trocando tiro, sou eu. Eita, mais uma cortada. Ô, Tarcísio, vai devagar. Na cara não, que assim estraga o velório. Olha, o Tarcísio foi perfeito a partir do momento que ele jogou na cara desse jornalista que a gente tá vendo aqui, ó. Cadê ele? Olha só, na cara desse sujeito aqui, ó. Olha lá a carinha dele. De que é muito fácil você ficar numa redação de jornal criticando o trabalho do policial, né? E fazendo discurso pró-bandido. Aí vem o ministro Tarcísio e fala, eu sou da segurança pública, eu sei muito bem do que eu tô falando. E a cara dele é a melhor, né? Cara de tacho, não teve pra onde correr. Bom, vamos continuar. Já teve com um fuzil na mão, trocando tiro, sou eu. Ninguém teve. Mas você vai tirar as câmeras? Eu vou reavaliar a política. Não inibe a atuação do mal policial? Quer dizer, a agência policial não deve se pautar ali pelo procedimento, pelo protocolo? Bom, o jornalista, vocês viram, né? Ainda não cansado com o corte Tramontina que levou, resolveu insistir. Basicamente, na mesma pergunta, o Tarcísio foi lá e devolveu. Não, agência policial não, todo mundo deve. A câmera não é uma garantia disso? Eu não vejo como garantia, eu acho que garantia é treinamento. Perfeito, garantia é treinamento. Garantia é valorização da tropa. Garantia é valorização da tropa. Garantia é salário. Garantia são melhores salários. Garantia é suporte jurídico. Garantia é assistência de saúde. Garantia é policial motivado. Isso é que é garantia. O presidente é produto da democracia. Não. Pronto. Aí vem o Tarcísio e fala, na sequência, Bolsonaro é fruto da democracia. E a Vera Magalhães, aquela lá que vomita quando ouve o nome do Bolsonaro. Não, começa a surtar. Não é bom. Ele foi eleito na democracia, mas ele já defendeu a ditadura. E continua defendendo, aliás. Não, eu não vejo ele fazer defesa da ditadura. Assim, e no final das contas, acho que a gente tem um sistema democrático maduro, barulhento, porém maduro, e que não corre risco de ruptura. Acho que a gente vai ter um processo democrático agora no final do ano, vamos ter eleições, essas eleições vão transcorrer tranquilamente, e nós vamos ter aí os resultados proclamados e os seus vencedores tomando posse e a coisa transcorrendo. Você está seguro de que ele não vai questionar o resultado da eleição?
Eu estou seguro que a eleição vai transcorrer normalmente, não vai haver questionamento. A Lava Jato que foi desmontada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Né? Você veja o seguinte, não foi o presidente que libertou condenados da Lava Jato. Ui! Nossa! Não, peraí, eu tenho que voltar nessa pergunta aqui. Vamos lá. O discursinho MBL sendo destruído na hora, na lata. A Lava Jato que foi desmontada pelo Peraí, eu coloquei muito pra frente. Olha a pergunta do cara, de novo. Eu estou seguro que a eleição vai transcorrer normalmente, não vai haver questionamento. Agora, olha a pergunta. A Lava Jato que foi desmontada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. A Lava Jato foi desmontada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, fala a verdade pra gente. Né? Você veja o seguinte, não foi o presidente que libertou condenados da Lava Jato. Não foi o presidente que libertou condenados à Lava Jato. Nossa, que delícia escutar isso do Tarcísio. Obrigado, Tarcísio. Lavou a nossa alma. Né? Não foi o presidente que O presidente trocou várias vezes, reabilitou determinadas pessoas que eram o condenadas. comando da Polícia Federal. Aí ele insiste. O presidente trocou várias vezes o comando da Polícia Federal. E o Tarcísio, o que ele mandou? É uma prerrogativa do presidente trocar o comando da Polícia Federal. Ui! Nossa, doeu, hein? Né? Ele tem essa prerrogativa, isso está estabelecido no nosso corpo normativo, então ele pode fazer isso. Isso não significa que ele está desmontando a Lava Jato em absoluto, uma coisa não tem relação com a outra. Certo. Em relação à interferência do presidente Jair Bolsonaro, aquele áudio que foi divulgado, Olha só a pergunta da Fabíola Cidral em relação à interferência do Bolsonaro na PF. Ela já escutou a resposta do Tarcísio, mas ela vem com uma afirmação. Vocês percebem só um método? Tem método desses jornalistas de esquerda. Tem muito método. Ela vem com afirmação, ela já sabe da verdade. Tarcísio já respondeu, não existiu interferência. O presidente Bolsonaro trocou o delegado da Polícia Federal superintendente porque a competência dele, ponto. Ele sempre seguiu as normas, as leis, a Constituição. E ela insiste, ela vem com uma afirmação. Bolsonaro interferiu na PF. o ministro falando com a filha de que o presidente teve o pressentimento de que haveria uma busca e apreensão. Como é que o senhor vê isso? E antes, né, a história de que ele atendia a um pedido especial do presidente, dito pelo ministro para os pastores, para que eles tivessem a primazia dos atendimentos. A gente tem que ver em que o que de fato o presidente falou para o ministro Milton e o que ele falou para esses pastores, né? De que forma ele falou. Se ele estava querendo agradar aquelas pessoas que estavam ali sentadas à mesa, enfim, eu não acredito que o presidente tenha dado um comando dessa natureza por uma razão muito simples, ele nunca deu um comando desse para mim. Bolsonaro nunca deu um comando desse para mim. No caso, para poder interferir, receber alguma pessoa especial a pedido do presidente Bolsonaro. Tarcísio, mais uma vez, perfeito em suas colocações. Bom, agora nós veremos no trecho a seguir a mesma jornalista Vera Magalhães, aquela lá, né, do cabelinho, falando o seguinte, olha, mas e o Lula? E se ele voltar? Como que o senhor vai governar, né? Sendo eleito governador do estado de São Paulo e o Lula presidente. Tarcísio mandou essa, maravilhosa também, viu? Olha só, eu não acredito na eleição do Lula. Eu acho que na hora H as pessoas vão perceber o seguinte, se o Lula tivesse sido um bom presidente, ele voltar hoje, 20 anos depois, já seria um desastre. Porque para mim é uma pessoa superada e que não entendeu a mudança do mundo. O discurso dele está horroroso. E se a gente for botar em prática o que ele está propondo, a gente está falando de relação dívida-PIB explodindo, a gente está falando de moratória, a gente está falando de hiperinflação. Se ele tivesse sido um bom presidente, o problema é que eu considero que ele foi um péssimo presidente, e explico por quê. No final das contas, a gente tinha uma relação dívida-PIB de 35%, a gente tinha todo o vento soprando a favor, um boom de commodities, popularidade e as alavancas do baixo crescimento estrutural do Brasil não foram acionadas. Então a gente perdeu uma oportunidade. Isso nos condena ao subdesenvolvimento e a gente está pagando essa conta até hoje. Olha, a única manifestação que eu, Felipe Lintz, posso fazer em respeito a essa entrevista são as minhas mais sinceras palmas. Tarcísio, você foi espetacular. Calou todos os jornalistas, destruiu todas as narrativas da esquerda e mostrou que efetivamente está preparado para comandar o maior estado do nosso querido e amado Brasil. Pessoal, se você gostou dessa entrevista e a nossa análise, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lintz e sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade ou no próximo vexame que esses jornalistas de esquerda vão passar. E tchau, tchau.